Olá, gente, bom dia, na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa lhe abençoar, te guardar. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, já a penúltima lição, né? Já estamos chegando ao finalzinho do último trimestre deste ano, o qual estamos estudando todo ele sobre as promessas, né, de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a penúltima lição, né? E eu convido a você, né, a estudarmos juntos. Pega a tua lição, pega a tua Bíblia, né, e vamos juntos conhecer mais, né, aprofundar mais na palavra, conhecer um pouco mais da palavra, porque essa palavra nos nutre, essa palavra nos ensina a cada dia, essa palavra nos leva, nos conduz, né, para os céus de glória. Tá? Então quero convidar você a tirar esse tempo, né, para que você possa estar examinando as Escrituras Sagradas juntamente conosco. Então já começou a assistir para não esquecer, já compartilha com alguém, curta, deixa seu comentário, tá? Distribua, tá, essas aulas para outras pessoas, essas mensagens para outras pessoas, para que elas possam também serem alcançadas através desta palavra, né? E a lição de hoje, ela fala sobre a promessa de vida abundante, né? Um tema bem chama a atenção, porque quem não quer ter vida abundante? E essa vida abundante que nós vamos estudar, né, fala de uma vida que só Cristo pode nos dar, que só Cristo pode nos fornecer. E é sobre esse tema que nós vamos estudar nesta manhã. O texto áureo fala assim, ó: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. É um texto, né, onde o próprio Jesus Cristo está falando, está citando, né? Cristo, Jesus, ele é a porta, e aquele que entra por essa porta salvar-se-á. E aí nós vemos lá no finalzinho do versículo que diz: o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Né? O ladrão que se refere aqui é o inimigo de nossas almas, Satanás. Né? Que o intuito dele, o objetivo dele é destruir vidas, é matar, é roubar. Mas Jesus Cristo, ele veio para que tenha vida e a tenha com abundância, porque estas vidas, né, esta vida, quem pode dar com abundância é somente Jesus Cristo, né? O homem, ele não pode, né, com seus próprios méritos, né, por mais que ele tenha dinheiro, por mais que ele tenha riquezas, não há nenhuma possibilidade, né? Nós vemos a fragilidade do homem, quando no momento de enfermidade, né, enfermidades, por exemplo, que já não tem mais jeito algum, não tem mais um tratamento que possa resolver aquela causa, que já está sentenciado já à morte. Tu vê que o dinheiro nenhum, recurso nenhum do mundo é capaz de mudar essa sentença, né? Recurso nenhum do mundo é capaz de fazer com que este homem seja curado quando já esgota todas as possibilidades médicas. Mas Jesus Cristo, ele pode fazer o milagre, porque ele é o dono da vida, ele é o dono da nossa saúde, ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo. Então ele pode mudar a situação. Quando o médico diz não tem mais jeito, ele chega e tem jeito sim. Então, tu vê que o dinheiro, ele não consegue comprar vida eterna. O dinheiro, ele não consegue resolver muitos problemas, mas Jesus Cristo, ele pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Irmão Guilherme, bem-vindo. Que o Jesus te abençoe, tá? O pessoal que está chegando, Deus abençoe vocês, tá? E vamos juntos estudando a palavra do Senhor. Obrigada, gente. Não, tô em plataforma diferente, tô no estranho, tá? Eu tô prestando atenção nas duas, obrigada. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Olha, tu vai ver que essa promessa de vida abundante não é para qualquer um. É para quem relaciona com Ele e de maneira
plena. Não é para aquele que passa momentos, né? Aquele que é turista, né? Na presença do Senhor. É aquele que de tempos em tempos, quando resolve, vai lá, fala com ele, vai lá, congrega. Não, é para aquele que resolveu mesmo entregar a sua vida, confiar, depositar a sua confiança nele. Tá? Então, que o Senhor possa, nesta manhã, falar ao seu coração. Que o Senhor possa, nesta manhã, falar aos nossos corações através desta palavra. A leitura em classe está em João, no capítulo 10, do versículo 7 ao 18. E eu não vou ler, sempre eu não leio, né, para não ficar tão extensa, mas eu vou ler um versículo-chave, que é o versículo 10, né, que é a da leitura em classe que nós lemos, onde, né, vai a lição toda, vai trabalhar em cima desse versículo. Tá? Então, que vocês possam deixar a Bíblia aberta, nós vamos estar batendo algumas referências, né? E vocês confiram, porque é sempre bom, né? Nós estamos falando e você está com a Bíblia aberta para poder acompanhar, tá? Aquilo que está sendo dito. E aprenda isso não só nas lives, qualquer pessoa, qualquer momento em que você estiver ouvindo a palavra, né? Deixa a sua Bíblia aberta, confira, né, as informações para ver se realmente bate. Vamos lá. A introdução da lição de hoje fala assim, ó, a vida humana, ele é um dom de Deus. Isso nós sabemos, porque ele é o Criador. Nós sabemos que a ciência, né, ela tem uma outra visão. Porém, nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que é do Senhor que veio, né, a vida. É o Senhor que dá a vida, assim como ele também tira no momento em que ele desejar. E quando o Lucas, o médico amado, ele vai falar aos atenienses sobre a falsa visão de mundo. Que falsa visão é essa? Uma visão daqueles que não reconhecem o verdadeiro Deus e acabam adorando, né, deuses falsos. E aí ele diz na sua pregação, abre a sua Bíblia aí para mim, lá em Atos, para a gente conferir, no capítulo 17, 24 e 25. Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Olha só o que ele diz aqui para a gente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ou seja, tudo que existe no mundo, tudo que há no mundo é obra, é criação de Cristo. Sendo o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, ele é o Criador de todas as coisas que há nos céus, na terra, no mar, todo o universo, tudo isso pertence a ele, foi criado por ele, e ele não é servido por homens no sentido de quê? De que ele não necessita de coisa alguma. Né? Por isso que tem muita gente fazendo barganha com o Senhor não necessita disso. Quem necessita desses cuidados somos nós. Quem necessita de algo, né, alguma coisa, somos nós. E por isso que nós devemos, né, nos dedicar. Obrigada, Silvan, não é isso? Muito obrigada, tá? Jesus abençoe. Obrigada pelo carinho. Nós sabemos que só há possibilidade, né, de termos nessa vida eterna, essa garantia de vida eterna, uma vida com abundância, apenas com Cristo direcionando as nossas vidas. Assim como ele é o Criador, o dono de tudo, assim que isso vai de encontro, né, e contraria algumas ideias de que alguns dizem que o Senhor nos criou e nos largou, e nós sabemos que não é bem assim. O Senhor está presente em todos os momentos, o Senhor está vendo, contemplando, e aqueles que buscam o encontra, né? Aqueles que buscam o encontra. Então, se nós necessitamos de algo, nós devemos recorrer a ele, mas de forma também que nós venhamos ser fiéis a ele, porque as promessas nós aprendemos que está condicionada a uma vida de obediência. Se houver obediência, nós vamos receber. Se não houver obediência, então não tem como essas promessas se cumprirem em nossas vidas. E aí o apóstolo falou que Deus dá a vida biológica a todas as pessoas que são geradas de forma natural. Ou seja, todos os seres humanos que existem, né, foi Deus que trouxe ao mundo, foi o Senhor que deu a vida, foi permissão de Deus vir ao mundo, né, e para tudo a gente sabe que existe um propósito. Né, e de acordo com a palavra de Deus, todas as pessoas do mundo,
independente da situação espiritual, salvas, perdidas, adoradoras do único Deus verdadeiro, ou de deuses falsos, materialmente falando, ou não, todas elas pertencem ao Senhor, independente da religião, independente da classe, né? Todas pertencem a Cristo, sem nenhuma exceção. Todos nós, né, pertencemos, somos criaturas de Cristo, fomos feitos por Ele, criados por Ele, né? E estamos todo dia necessitando da bondade e da misericórdia dele. Alguém pode até achar estranho, né, a gente usar essa afirmação, mas tem sim um fundamento bíblico. Está escrito o seguinte lá em Salmos, capítulo não, né? Salmos não tem capítulo, Salmo é número, porque são cânticos, né? Salmos de número 24 e o versículo 1, né? Abra sua Bíblia, confere comigo, diz assim, olha: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor, ou seja, tudo que há pertence ao Senhor. Então está bem claro, né, que o planeta Terra é do Senhor, bem como todo o mundo, ou seja, todo o meio ambiente, aqueles que nele habitam, né, tanto o planeta como os seres humanos, todos somos propriedades do Deus por direito de criação, por serem criatura dele. Por isso, né, nós temos um Deus que controla, que tem um domínio sobre nossas vidas, um Deus que sempre está por perto para aqueles que buscam, tá? E nesse mesmo salmo, ele diz assim, ó, no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí ele responde, aquele que é limpo e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Senhor da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Ou seja, para entrar no monte do Senhor, para chegar ao lugar santo, é necessário que nós tenhamos uma vida de santidade. Que nós sejamos limpos de mão, mas também limpos de coração. E João, o apóstolo João, ele vai ter uma percepção ainda mais profunda a esse respeito, quando ele diz assim, ó, veio para o que era seu. Quem? Jesus Cristo. Veio para os que eram seu. E os seus não se receberam. Nós sabemos que ele foi rejeitado pelos judeus, né? Ele foi desprezado. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Ou seja, olha o que eu falei lá no início, a promessa é para aqueles que creem no seu nome. É para aqueles que creem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, tá? Eu estou lendo João, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Então, a promessa é para quem? Para aqueles que creem no Senhor, aqueles que creem no Senhor, não que nasceram da carne, mas que nasceram do Espírito, aquele qual a velha criatura morreu no momento em que se converte, no momento em que se arrepende dos seus pecados, né? Nós já até estudamos sobre isso aqui uma vez. O Espírito Santo, ele faz essa obra, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo está fazendo essa obra, e esse homem agora, esse novo homem, essa nova criatura, é obra do Espírito Santo, e dia após dia ele está sendo moldado através da palavra, né? E essa fé salvadora, essa fé salvífica faz com que esse homem mude dia após dia, assim como nós estudamos em uma lição, né, a respeito dessa vida abundante, né? Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Os filhos, por exemplo, tivemos uma lição que falou sobre isso, né? Nós lá em Provérbios deixa isso bem claro. O filho que honra seu pai e sua mãe tem os seus dias prolongados na terra. Então tem promessas de vida em abundância para aqueles que vivem, para aqueles que obedecem a sua palavra. A paz do Senhor, irmão Marcelo, Deus te abençoe, meu irmão. E vamos lá. Então João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que para o homem deixar de ser apenas criatura de Deus e tornar-se filho de Deus, ele precisa crer no nome de Jesus Cristo. Passando pelo novo nascimento, esse novo nascimento é de natureza espiritual e não de natureza natural que nós estamos fazendo. Não é da vontade da carne ou do homem, mas é vontade de Deus. Porque a nossa carne, né, a tendência dela, o querer dela, o desejo dela é sempre alimentar mais de quê?
Do pecado, lá dos frutos da carne. Mas o Espírito, ele tem sede de Cristo. Ele tem sede da palavra. E aí, olha só, quando o Senhor tem um encontro com Nicodemos, lá em João, no capítulo 3, abra sua Bíblia, João 3, aí dos versículos 3 ao 6, olha o que o Senhor diz para ele. E é interessante nós atentarmos aqui que Jesus não está falando com qualquer uma pessoa, falando no termo no sentido de conhecimento da palavra, no sentido de ter, não é um homem leigo, né? Nicodemos, ele é um príncipe dos judeus, é doutor da lei. Porém, quando ele tem esse encontro com o Senhor, e o Senhor diz assim para ele, no versículo 3, Jesus respondeu e lhe disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fala assim, ó, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e a nascer? Tu vê que Nicodemos não compreendeu quando o Senhor disse para ele que é necessário nascer de novo. Ele está achando que o nascimento é um nascimento carnal. E é por isso que ele pergunta, como é que pode eu, sendo um homem velho, voltar ao ventre de minha mãe para nascer novamente? Só que Jesus não está falando do nascimento carnal. Jesus está falando do nascimento espiritual. Aquele que o homem, ao ouvir a palavra de Cristo, ao ouvir o evangelho verdadeiro, essa palavra ela começa a trabalhar no coração deste homem, a ação do Espírito Santo, convencendo ele dos seus pecados, convencendo ele dos seus erros, mostrando ele a necessidade de mudança, de uma vida com Deus, né? E isso faz com que ele o coração dele se quebranta, faz com que haja um arrependimento, uma contrição de coração. Ele sente a necessidade de mudança, sente nojo das atitudes, né, deste homem que está lá a mercê do maligno, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem é este maligno? O diabo. A Bíblia também diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que eles não veem. Ou seja, quem é este que está cegando o entendimento do homem? O inimigo. Quem é o inimigo? Satanás. Porque o objetivo dele é que o homem permaneça nas trevas. Mas quando esta palavra entra no coração do homem, provoca essa mudança através do Espírito Santo, porque não é o homem sozinho. Você vai ter o entendimento disso quando nós lemos lá a parábola do filho pródigo. Lembra que o filho mais novo, ele resolve sair de casa, pede a sua herança ao pai, né? Algo que não era comum. E então o seu pai não cria caso algum. Dá a parte dele na herança, ele vai embora, ele gasta tudo o que tem, vai haver um período de crise, de necessidade, onde já não tem mais nada, né? A situação dele tá tão ruim, ele lembra então do seu pai, né? Lembra que o seu pai tem tudo, na casa do seu pai nada falta, então ele retorna para a casa do seu pai. E quando ele está retornando, quem o vê? O pai o que o vê, o pai vai de encontro a ele. Então, ou seja, a passagem de Zaqueu também, quando ele quer ver Jesus. A Bíblia diz que ele procura algo para ele subir, porque ele é um homem de baixa estatura, né? E ele queria ver Jesus. E só que o tamanho dele impossibilitava por causa da multidão de pessoas que seguia Jesus. E qual é a posição de Zaqueu naquele momento? A primeira figueira, a primeira árvore brava, né? Ele sobe, né? Ele não quer nem saber, porque ele quer ver Jesus. E quando Jesus está passando, a Bíblia diz que Jesus olhou e viu e falou que Zaqueu, desce-te depressa. Ou seja, antes dele ver, Jesus o viu. E Jesus falou assim, desce-te depressa que hoje convém pousar na sua casa. Então tu vê que Zaqueu sentiu o desejo. Mas quem o viu primeiro foi o Senhor. Quem nos viu primeiro foi o Senhor. Né? Por isso a gente vai aceitar Jesus como Salvador. Eu quero Jesus como Salvador da minha vida, como Senhor da minha vida, porque há uma mudança aí agora de senhorio. Uma coisa eu quero frisar, eu me lembrei disso aqui agora, está bem claro, né? Neste momento de arrependimento, nesse momento do novo nascimento, há uma troca de senhorio. Antes, quando nós servimos o desejo da carne, né, o Senhor da vida, ou da nossa vida anteriormente, quem era? Satanás. Estávamos sendo dominados, controlados, vivendo e fazendo seus desejos. Mas agora, a partir do arrependimento, a partir do novo nascimento, nós temos um novo Senhor nas nossas vidas, que é Cristo Jesus. Por isso nós queremos Ele como Salvador, mas não somente como Salvador.
aquele que produz, que gera a salvação em nós. Não, mas aquele que também é o Senhor das nossas vidas. Por isso nós colocamos na posição de servos para poder obedecê-lo. Porque se a gente não colocar na posição de servo, querer apenas o Salvador, ou querer apenas o Deus que cura, corre um risco de perder a sua salvação. Porque há necessidade de obediência, porque o servo obedece. Não é mais o meu querer, mas é o querer do meu Senhor. Então essa nova criatura, esse novo nascimento, gera isso no homem. Vamos lá. João, capítulo 10 e o versículo 10, ele abre aí para a gente ler. Olha o que ele diz. João 10 e o versículo 10. O ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Quem é que está falando? Jesus Cristo. Ele veio para te dar vida. Vida com abundância é só Jesus Cristo que pode nos conceder. É só Jesus que pode lhe dar. A partir do momento que você renuncia uma vida de prazeres no pecado, prazeres deste mundo, uma vez que você se dispõe a servi-la em espírito e em verdade. E essa vida em abundância está além da vida biológica em que o homem nasce, com o homem se reproduz, o homem morre. E vai muito além disso, porque essa vida em abundância não se resume nesta vida aqui, essa vida física, que nós sabemos que um dia tudo cessará. Quantas pessoas que já foram, quantas irão, né? Outras, né, permanecerão vivas até o arrebatamento da igreja, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, ou seja, para ter vida eterna. Por isso, né, nós temos essa promessa e nós devemos zelar, cuidar, para que nós não venhamos perder. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida em abundância que nós estamos falando de uma vida eterna. E quem nos propôs isso? Cristo. De qual forma? Quando ele morre na cruz do Calvário, reconciliando o homem que estava separado de Deus. Separado como e por quê? Por causa do pecado. Quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, desobedecendo a ordem do Senhor, causa uma separação. Tanto que eles são expulsos do jardim. E a partir daí agora, todos aqueles que nasceram, nós lemos isso na lição anterior, né, nascem já no pecado. Paulo deixa isso muito claro em Romanos, que ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então há uma necessidade de reconciliação. Isso quando Jesus morreu, né, nós conhecemos a história que o véu do templo ele se rasga de cima para baixo, dando agora o homem acesso, comunhão, né, essa busca. Antes, quando nós vimos lá na antiga aliança, que tinha alguém que intercedia pelo homem, né? Tinha alguém que buscava pelo homem. Agora a gente não precisa que alguém interceda, que alguém busque. Você pode buscar, você pode diretamente orar ao Pai. Você pode diretamente confessar os seus pecados a Ele, se relacionar com Ele. E nós temos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos este acesso agora a partir deste novo nascimento. Então, a primeira parte da lição vai falar sobre Jesus é a fonte de vida abundante. Vamos lá. Respondendo a Tomé, que dizia não saber o caminho, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem? Jesus. Não existe outro caminho, somente um caminho. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é a maior mentira que o diabo tem inventado para enganar as pessoas, para levar as pessoas à destruição. Só existe um caminho que nos conduz à vida eterna. Existem sim dois caminhos, mas um te leva à perdição. Outro, né, te leva para a vida eterna. Um te leva para a condenação. Um te leva ao inferno e outro te leva ao céu. E aí ele diz assim, ó, a verdade e também sua vida. A Bíblia nos diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento de Cristo vem através do conhecimento da palavra. Ele nos apresenta através do conhecimento da palavra. Por isso que a cada vez que nós lemos essa palavra, nós somos transformados, sentimos em nós a necessidade de mudança. Por isso que todas as vezes que falamos dessa palavra, né,
causa, às vezes, em muitas pessoas, repugnância, nojo, raiva, desprezo. Porque o que está nela, o maligno, não aceita, não permite que ela ouça, que ela venha ter um entendimento dessa palavra. E muitas vezes esse desprezo pela palavra começa então também a desprezar não só a palavra, mas aqueles que levam a palavra também. E isso é obra de quem? Do inimigo. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes malignas, contra as potestades desse século. Ou contra os principados e potestades. Porque o inimigo, ele trabalha nas pessoas, eu disse, como cegando a visão das pessoas, para que as pessoas não venham ter o conhecimento de Deus. Ele não tem mais nada o que perder, porque ele já foi sentenciado, né? Mas você ainda pode correr, lutar pela sua salvação, entregando a sua vida a Cristo, aqueles que se entregaram já para Cristo, mantendo firme e obediente a sua palavra. E aí ele diz assim, ó, ele não disse: eu sou uma vida. Ele diz o quê? Eu sou a vida. Um artigo definido. Eu sou a vida. A vida. Ele é a vida. Ele é a vida no sentido absoluto, no sentido incomparável, no sentido único. Só Jesus Cristo é a vida. Só Jesus Cristo tem a vida que eu e você necessita. Só ele dá a vida que o homem necessita. Somente ele e ninguém mais. O item 1 diz a fonte de verdadeira vida. A fonte da verdadeira vida. Nós acabamos de falar. Quem é essa fonte da verdadeira vida? Antes de ter um encontro pessoal com Jesus, toda a pessoa ela é considerada morta espiritual. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 1. Efésios, capítulo 2 e o versículo 1. Diz assim, olha, Efésios capítulo 2, o versículo 1. E vos vivificou, fala de dar vida, vos vivificou, estando nós como? Mortos. Se ele nos vivificou é porque o nosso estado anteriormente era de morte. Que morte é essa, gente? Morte espiritual. Por que mortos espiritualmente? Por causa do pecado. Eu acabei de falar. Lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, não vem somente a morte física, porque ali até no momento ainda não existia nem a física, nem a espiritual. Com o pecado veio a morte física e também a morte espiritual. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa era a situação do homem. Essa era a minha situação, a sua situação. E em que no outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os desejos, segundo os desejos da nossa carne, os desejos do inimigo de nossas almas, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não vivem de acordo com esta palavra, que não quer renunciar. Aqueles que deram as costas para o evangelho, aqueles que preferiram não renunciar e voltar de novo para o mundo, ou aqueles que nem sequer renunciaram, mas não têm nenhum desejo nem compromisso com essa verdade. Mas Cristo, ele nos vivificou, nos deu vida. Vida. Vamos lá. Ao fariseu Nicodemos, que ele procurou de noite e fez-lhe um grande elogio, Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não se entregar a sua vida ao Senhor, aquele que não renunciar ao pecado, aquele que não renunciar às coisas deste mundo, ele não pode ver o reino de Deus. Tal resposta causou grande impacto na vida de Nicodemos. Ele ficou, qual foi a situação dele? Ficou perplexo, sem entender a palavra de Jesus, procurando saber o que Jesus queria dizer, apelando o quê? Para a lógica natural. A Bíblia nos diz, o próprio apóstolo Paulo, que o homem natural ele não consegue discernir as coisas espirituais. Então, o homem natural, qual é o homem? Que homem naturalista? É aquele homem que ainda não teve um encontro com Cristo. Aquele homem que ainda não tem o Espírito Santo operando e trabalhando na sua vida. Este homem, ele vai ouvir a palavra, ele não vai ter a compreensão dela. Por isso, eu comecei dizendo
que a obra que acontece na vida daqueles que se entregaram a Cristo é feita pelo Espírito Santo, porque ele dá a capacidade de discernimento, de entendimento, de busca, né? E somente nós sozinhos não somos capazes de nada, a gente tem que ter isso em mente. Nós sozinhos não somos capazes de nada, mas é o Espírito Santo que nos impulsiona a permanecer firme, nos sustentando. E aí, olha só, no versículo 4, Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e a nascer? E aí Jesus torna a responder a eles de forma bastante elevada, em termos espirituais, para que o seu intelector alcançasse o sentido das suas palavras. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas por que Jesus disse isso para Nicodemos? Afinal de contas, o que significa nascer da água? O que significa nascer do Espírito? Paulo, quando ele escreve para Tito, abre aí Tito capítulo 3, para que nós possamos ter uma compreensão. Tito capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5, a parte B do versículo, tá? Capítulo 3, versículo 5, a parte B do versículo e o versículo 6. Vamos lá. A parte B do versículo, o finalzinho já do versículo, diz assim, ó: nos salvou quem? Cristo. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lavagem da regeneração, gente, fala o quê? Do novo nascimento do crente, tá? Essa lavagem da regeneração está falando do novo nascimento do crente, né? Que é visto de forma simbólica através do quê? Do batismo, tá bem? Vamos lá. Então, essa renovação do Espírito refere a quê? A uma vida agora divina dos crentes, sobre a promessa de Cristo, sobre a promessa do Criador, né? Uma vida agora diferente. A regeneração já fala, ser regenerados, sermos mudados, sermos transformados. E o versículo 6 diz assim, ó: que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, essa lavagem que é feita para que assim nós sejamos renovados, ela foi feita de forma abundante através de Jesus Cristo. Em qual momento? Na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue para remissão, para perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. Não sei se vocês se lembram quando Raabe ela é salva, que ela ajuda, né, os espiões a escapar. E ela desce, né? Faz eles escalarem o muro com uma corda. E essa corda é escarlate, vermelho. E nós conhecemos a história que ela creu em Cristo, né? Ela creu, ela sabia dos milagres. E então ela pede para que quando eles viessem tomar a cidade, que pudessem salvá-la. E eles prometem que quando eles viessem para destruir então a cidade, que ela mantesse aquela corda na janela. Aquela ali era o sinal, era uma marca, né? Eles vendo aquela corda, eles não destruiriam aquela casa. E assim ela fez. E a gente sabe que ela manteve aquela corda de escarlate na janela. E quando eles entraram para destruir a cidade, nem ela nem a sua família foram destruídas. Mas elas foram resgatadas e levadas, né, para o povo de Israel. Nós vimos que aquela corda, né, aquela corda de escarlate simboliza o quê? Vermelho significa o quê? O sangue de Cristo, a marca da promessa, né, a casa, né, que tem a marca de Cristo, ela não é destruída. E a casa que tem a marca de Cristo é essa casa que reconheceu Cristo como Salvador, como o Senhor de suas vidas, que reconhecem, né, as maravilhas do Criador, reconhecem Cristo, e aí eles veem a mudança e a transformação nas suas vidas. Assim como Josué, nós vamos ler mais lá na frente, quando ele faz o compromisso e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que o Senhor quer. E o que é isso? É o homem que nasceu de novo que tem essa atitude. O homem que está cheio do Espírito Santo. O homem que converteu dos seus pecados. O que é converter? É dar uma volta por completo. Voltar-se. E aí, Tito,
O Paulo, escrevendo aqui, ele diz: nascer da água é nascer espiritualmente pela fé na palavra de Deus. Pela palavra, Cristo faz nós nascermos de novo, sermos renovados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo faz nos entender que só Jesus, que só em Jesus nós podemos ter a vida espiritual. Somente nele é possível nós termos uma vida espiritual. O item 2 da lição vai falar sobre a fonte de vida abundante. Conforme nós lemos lá em João 10:10, ele diz que ele é a vida, ou seja, Jesus promete nos proporcionar uma vida abundante a todos aqueles que nele creem. Eu vim para que tenham com abundância. É promessa do Senhor. Uma vida plena, com paz, de paz com Deus. Tem muita gente que não tem essa paz com Deus. Tem muita gente que sente-se um vazio enorme nas suas vidas. E este vazio não pode ser preenchido por nada nem ninguém. Este vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Somente Ele. E não é apenas ter uma vida de tranquilidade, que nem muitas pessoas têm, mesmo tendo sido salvas em Cristo. Não possui. E nós vamos entender por quê. Mas é ter uma vida de paz. É disso que nós estamos falando. E essa vida de paz, nós só temos ela com Jesus Cristo. Nós só temos uma vida de paz com Deus. Quando nós lemos Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, o versículo 1. Romanos capítulo 5 e o versículo 1. Ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Viu só? Essa paz, quem pode proporcionar é somente Deus. E essa justificação pela fé, ela produz vários resultados na vida daquele que agora se entregou a Cristo. Uma paz com Deus, graça, produz esperança, produz firmeza na fé. Então, esta paz que o mundo procura, né, em tantas outras coisas, nós vamos falar já sobre isso, é somente Jesus Cristo que pode dar. E essa paz de Deus é tão grande que a mente humana, ela não pode entender. Liga a luz ali pra mim. A mente humana, ela não consegue compreender. Está escrito lá em Filipenses, capítulo 4 e o versículo 6. Olha o que nos diz. Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6. Filipenses 4, a gente vai ler o versículo 6 e o versículo 7, tá bem? Diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, sem paz. Antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Como? Através da nossa oração, através da nossa súplica, através das nossas intercessões. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, esta paz, quando Jesus fala, não estejais inquietos, sem paz, essa paz de Deus, que excede todo entendimento, é que vai guardar o coração do homem dos anseios, das preocupações, é que vai trazer calma, é que vai tratar os sentimentos, né, do homem, né, aquele coração angustiado, o coração amargurado, aquele coração que está aflito, aquele coração que está ansioso, preocupado. Quando nós temos Cristo e confiamos nossa vida a Ele, nós temos essa paz, nós temos essa tranquilidade, mesmo que passa por um turbilhão de coisas, mas está em paz, está sossegado, porque o homem, eles sabem que ele tem crido. Essa vida, né, abençoada, é em todos os sentidos, tá? Mas nós estamos falando, não esqueça, nós estamos falando daqueles que creem em Cristo, aqueles que entregaram e procura ter uma vida em santificação. É disso que nós estamos falando. Efésios, no capítulo 1, abra aí, por favor, Efésios, capítulo 1, o versículo 3, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, olha, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem nos abençoou? Cristo. Com uma única bênção? Não. Com todas
as bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, é Cristo que nos dá todas as bênçãos espirituais de que nós necessitamos para vivermos felizes e na sua presença. É só Jesus Cristo. Não é as riquezas, não são os bens materiais, não é o nosso amigo, não é a família, mas é Jesus Cristo. Que bênçãos são essas? São bênçãos de paz, bênçãos de alegria de espírito, coisa que muitas pessoas não conseguem ter. Mesmo, já falei, mesmo tem tudo, não tem paz. São pessoas perturbadas, que às vezes essa paz, não somente pelo fato de elas não terem essa paz, elas também não conseguem transmitir nenhum momento de alegria para outras pessoas. Tira a paz, tira o sossego de outras pessoas. Muitas dessas pessoas que não têm paz vivem a perseguir, a afligir outras pessoas, vivem maltratando, a falta de amor para com o próximo. Tudo isso gera a falta de paz. Mas as promessas do Senhor nos traz essa paz e nos dá uma alegria no Espírito Santo. A alegria que muitos não possuem, que muitos não entendem. Aqueles que servem ao Senhor, que mesmo faltando alguma coisa dentro da sua casa, mesmo fechando a porta de emprego, mesmo faltando um alimento, mesmo no momento de escassez, este homem ou essa mulher, ela continua sorrindo, continua alegre, continua trabalhando. E aí o homem natural olha para essa pessoa e diz: eu não compreendo. Está passando por tudo isso, mas está sossegada. Está feliz, porque tem Cristo na vida. Porque tem o Espírito Santo operando na vida, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo harmonia para casa, enchendo essa pessoa de alegria, mesmo não sendo uma condição que ela pudesse vir sorrir. Mas ela sabe que quem tem Cristo na vida tem tudo. Por isso que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que Paulo passa por vários momentos maus, mas ele sabe lidar com cada um deles. Por quê? Por causa dele? Por causa do homem por si próprio? Não. Porque tem Cristo na sua vida. Porque tem a paz e a alegria do Espírito Santo. Por mais que está sendo perturbado, por mais que está sendo inquieto, por mais que está sendo afligido, tem paz e tem tranquilidade. Como Pedro está lá na prisão, mas está tranquilo. Porque tem Cristo na vida, tem o Espírito Santo que traz essa alegria. Tem bênção de segurança e de proteção, que nós já estudamos aqui em lições anteriores, então nós não vamos falar sobre isso, mas temos essas promessas. Tem promessa de esperança, tem promessa de paciência e muito mais bênçãos que Deus tem para nos conceder toda vez que nos posicionamos de acordo com a palavra do Senhor. E Jesus dá uma vida também de poder. Mas que poder é esse? Eu não estou falando de um poder material, tá? Irmão José Ribamar, bem-vindo. Irmão Eva Rodrigues, bem-vindo, tá? Deus abençoe vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir falando com esse pessoal. Sebastião Cordeiro, bem-vindo, Sebastião. Deus abençoe. Benival, Deus abençoe, tá? Seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus Cristo. André, a paz do Senhor. André, Deus te abençoe. Glória a Deus. Marcelo, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo. Deus abençoe todos vocês, tá, gente? O homem natural, ele vive em busca de poder. Né? Isso é fato, a gente vê isso. Muitas guerras que acontecem, muitas batalhas que são travadas. Lá no seu trabalho, por exemplo, dentro das igrejas, né, de templos por aí, a gente vê essa guerra por poder, essa luta por poder. Mas poder humano como capacidade para realizar o que deseja para a sua vida. Não é esse tipo de poder que nós estamos falando. Ele quer poder para quê? Que o homem quer esse poder natural. Para ter uma posição econômica, uma posição financeira, um poder político e tantos outros que se fazem sentir-se útil e bem-sucedido, né? Buscando o poder. E nessa busca por poder, muitos têm perdido a sua paz, muitos têm perdido a sua família, muitos têm perdido, né, o seu trabalho, muitos têm perdido a sua segurança, outros têm perdido a sua vida, a própria vida, por causa dessa busca incessante por poder. A gente vê que essa busca de poder, né, natural, essa busca de poder humana, ela muitas vezes, quando o homem ele é sem noção, vou usar essa expressão assim, né? Aqueles que não vê limites para poder conquistar os seus objetivos, eles saem passando por cima de todo mundo e de todos, né? Nós vemos isso acontecer de forma sucessiva, né? De várias maneiras, várias formas, vários ambientes, né? Em vários, como é que eu vou dizer? Em vários momentos na nossa vida, nós deparamos
com situações, né, você liga a televisão que você vê isso, né, as disputas, o poder em todas as áreas, em todos os níveis na sociedade, em todos eles, sem nenhuma exceção. Jesus, no entanto, ele dá um poder espiritual, e esse poder espiritual ele está acima de qualquer poder no sentido humano. O poder espiritual que Jesus dá, ele está acima de qualquer poder, de qualquer poder, no sentido humano. O sentido espiritual ele é maior. Ao despedir dos seus discípulos, né, quando eles estavam atemorizados com a perspectiva de Jesus ascender aos céus, lá em Lucas, capítulo 24, abre aí, vamos lá. Abra Lucas 24, versículo 49. 24 e 49. Olha o que Jesus fala para os discípulos no momento da sua ascensão. Versículo 49, tá? E eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Né, nós conhecemos esse trecho, trata-se exatamente do momento em que Jesus vai ascender aos céus. Jesus não ascendeu aos céus no momento em que ele ressuscitou. Jesus ainda vai ficar por 40 dias, né, ainda na terra, onde ele vai ter encontro com os discípulos, né, e nós conhecemos algumas situações dessa, até o momento que ele vai ascender aos céus. E quando ele vai ascender aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos: ficai, pois, em Jerusalém. Por que Jerusalém? Era a casa dos discípulos, era a casa deles. E Jesus falou assim: olha, não saia daqui, permanecei-vos aqui, até que do alto sejais revestido de poder. Ele já, ser revestido, tá, gente? Eles já tinham o Espírito Santo, mas havia a necessidade de revestimento, ser cheio de poder. E o que os discípulos fazem para que essa ordem se cumpra? A gente já vê aí o princípio da obediência. Lembra, eu comecei aqui falando que para recebermos as promessas do Senhor, existe um princípio de obediência. Obedecermos a palavra para que nós possamos receber, para que as promessas se cumprem em nossas vidas. Então, a ordem que ele recebeu é que ficasse em Jerusalém. E assim eles vão fazer. Eles vão ficar em Jerusalém, vão ficar todos reunidos ali no cenáculo. A gente vê isso lá em Atos 2, né? Homens, mulheres, eles estão ali reunidos em oração, esperando que a promessa do Senhor se cumpra. E a gente vê que no dia de Pentecostes, essa promessa vai se cumprir. Está lá em Atos 2. Abra sua Bíblia, né? Atos no capítulo 2. Atos capítulo 2, ele começa nos dizendo assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, o que aconteceu? Veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas com o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí se cumpre a promessa a qual o Senhor havia feito aos discípulos. Então todos eles agora são cheios do Espírito Santo. Todos eles agora são impactados, são revestidos, né, através desse poder. É este mesmo poder, esta mesma promessa o Senhor tem para mim e para você, de nós sermos cheios do Espírito Santo. Por isso a necessidade de nós buscarmos ao Senhor de forma contínua, sempre buscando mais e mais, abastecermos. É interessante, né? Me veio em mente agora, lá a passagem das 10 virgens, né? Quando tinha 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes tinham azeite de reserva na sua lamparina, as loucas não. E o azeite simboliza o quê? Representa o quê? O Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo. O Senhor fez essa promessa em Joel, capítulo 2, versículo 28, onde ele diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Então tem promessa do Senhor para derramar, para encher-vos, para nos encher do Espírito Santo. É esse encher, é esse derramar do Espírito Santo que traz esse poder espiritual para a vida do homem. Poder para quê?
para orar pelos enfermos e as enfermidades serem curadas. Poder para quê? Para você impor a mão sobre aquelas pessoas que estão possessas, endemoniadas, os demônios serem expulsos. Poder para quê? A Bíblia diz, ainda que vocês comerem coisas envenenadas, que beberem venenos, não terão efeito sobre as nossas vidas, porque o poder que está sobre nossas vidas é o antídoto para eliminar, né, o efeito deste veneno. Mas o que? Para poder, para pisar na cabeça de quem? Do nosso inimigo. Como? Testificando, tendo uma vida de oração, tendo uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de jejum. Só assim nós vamos envergonhar o nosso inimigo, só assim ele vai perder todas as batalhas que ele travar contra as nossas vidas para fazer nós sairmos do caminho. São através do poder nós somos, né, capacitados a permanecer firme nessa busca constante, né, e sermos usados também para alcançarmos outras pessoas. Né, os apóstolos, certamente, eles estavam ansiosos para continuar aquela missão, as quais eles viram e acompanharam Jesus Cristo fazer. Mas não dava para poder fazer de qualquer maneira. Não dá para a gente sair por aí evangelizar, querer ganhar almas para o reino de Deus, sem estarmos revestidos de poder. É necessário estarmos cheios da unção e da autoridade para poder fazermos a obra de Deus. Por isso eles precisavam ser revestidos de poder. Por isso nós precisamos ser revestidos de poder para poder fazer a obra do Senhor. Porque senão não suporta. Por isso muitas pessoas começam e param, muitos se desviam, porque não dá para fazer a obra despreparado. Era através do poder que estava sobre a vida deles que eles foram perseguidos, que eles foram, né, mortos e não negaram a Cristo em nenhum momento, porque estavam cheios do poder. E é disso que nós precisamos. E vamos lá, parte 2 diz sobre a vida abundante. Vamos lá, qual é o conceito que nós temos de vida abundante, gente? A vida abundante, ela abrange uma vida espiritual e a vida humana debaixo da graça, debaixo da bondade, debaixo da proteção e do amor de Deus, tá? Esta vida abundante, nós estamos falando de uma vida abundante espiritualmente, tá? É a vida do salvo, daquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. João, capítulo 5, versículo 4, olha o que nos ensina. Vamos lá, João, no capítulo 5 e o versículo 4. João 5, versículo 4. Diz assim, olha. Porquanto um anjo descia, João, capítulo 5, 24. Está eu lendo o versículo errado. 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, olha só. Presta atenção nisso. Ouve o quê? A minha palavra. A palavra de quem? De Cristo, não é do homem não, tá? A palavra de Cristo. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, quem ouve, Jesus descreve que aquele que tem a vida eterna e que não entrará em condenação, é aquele que ouve a palavra do Senhor. Tô marcando aqui, gente, tô destacando, eu tenho mania de rabiscar a Bíblia, tá? Que ouve a palavra. Por isso, a única coisa que tem o poder para libertar, para transformar o homem, para mudar a vida do homem, é só a palavra de Deus. Por isso que nós devemos nos atentar para a palavra. Nós vemos, né, que as pessoas hoje estão preocupadas com louvorzão, estão preocupadas com festividades. Os cultos é o tempo todo, louvor, 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 louvor. Às vezes não é nem louvor, é música mesmo, né? Porque o louvor, a verdadeira adoração é aquela que exalta a Deus. Porque a adoração é para Deus, não é para o homem. O louvor é para Deus, não é para o homem. A palavra, sim, é para o homem, ela vem de Deus para o homem. Mas a nossa adoração, o nosso louvor é para exaltar a Deus, por isso os nossos louvores devem ser cristocêntricos, onde nós adoramos para Cristo. E o Senhor recebe essa adoração como cheiro suave e a sua glória se manifesta na igreja. A adoração é para Cristo, não é para o homem. Mas a gente vê que os louvores de hoje, as músicas de hoje, gospel, né, é feita para o quê? Para o homem. Para o ego do homem. E aí, o Senhor não está nisso. E aí a gente acha que esse louvor vai transformar, esse louvor vai libertar. Não, o que liberta é a palavra. Você pode até ter ouvido, você às vezes nós escutamos através de um louvor, foi que eu tive um encontro com Cristo. Não,
O louvor pode até ter mexido contigo e você ter sentido a necessidade de ir na igreja, quis buscar mais. E através dessa busca, a palavra é que faz a obra em você, porque a palavra do Senhor não é mentirosa. Tá? O Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade nós só conhecemos através da palavra do Senhor. A verdade é Cristo, que nós conhecemos através da palavra. A palavra somente é que transforma o homem. Lembra quando Paulo está fazendo um discurso que vai durar a noite toda e o jovem está sentado na janela, ele acaba caindo da janela. Tu vê que Paulo está falando da palavra, está ensinando a palavra. Tu não vai ver, né, os discípulos, a igreja primitiva, preocupados com louvores. Você não vai ver a igreja primitiva preocupada com festividades. Eles estão preocupados em quê? Estão preocupados em levar a palavra do Senhor, porque a palavra é que transforma, a palavra é que liberta o homem. Esta é a palavra que traz vida para o homem. Por isso, dedique-se à palavra, examine a palavra, tenha prazer de participar do culto de ensino da palavra, tenha prazer de participar da escola dominical, porque é a palavra que te fortalece, é a palavra que vai fazer você criar raiz. Por isso que tem muita gente que fica hoje, amanhã sai. Tem muita gente que está hoje na igreja, quando vem o primeiro vento, cai, porque não tem raiz, não estão firmadas. E nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. E a maneira de edificarmos a nossa casa sobre essa rocha é através da palavra, comendo essa palavra dia após dia, porque ela é alimento. E aí, esse texto que nós acabamos de ler, que eles, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quer vida eterna? Leia a palavra, examine a palavra, dê credibilidade a essa palavra para que você não entre em condenação. Não apenas ouça, porque não adianta apenas ouvirmos, é necessário pormos em prática. Pode haver momentos que você vai sentir dificuldade, sim, porque nós vai ter dificuldade de renunciar. Nós temos dificuldade para renunciar aos desejos de nossa carne. Então nós acabamos agradando a carne e desagradando ao Senhor. Mas o que é que eu faço? Busca por socorro, continua examinando a palavra para que ele possa, a palavra venha te libertar. E aí ele diz assim, ó, esse é um dos textos da Bíblia de maior significado em relação à salvação. Isso aqui é a palavra do autor da lição. Jesus garante a salvação que abrange toda a existência do homem. Ele diz que o salvo tem a vida eterna no presente e que não entrará em condenação. Isto é, salvação no futuro. E para completar a amplitude de nossa vida em Cristo, ele diz que o salvo passou da morte para a vida. Isto é, a salvação alcança até mesmo o seu passado. Paulo recebeu a revelação quando disse, assim, lá em Coríntios, tá? 2 Coríntios 5:17, ele diz, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Aquele homem que vivia do adultério, que vivia da prostituição, aquele homem que vivia vivia só na base do alcoolismo, para aquele que vivia das drogas, para aquele que era assassino, para o ladrão, para a prostituta, para o mentiroso, para o fofoqueiro, para aqueles que provocavam dissensões. Agora que ele nasceu de novo, nada disso mais faz parte da vida dele. E aí o Senhor diz o quê? Ó? As coisas velhas se passaram. Quais são essas coisas velhas? Essas práticas ruins, essas coisas más, essas atitudes ruins que você tinha quando você era dominado pelo Senhor, pelo Deus desse século, quando você era dominado pelo diabo, conduzido por ele. Aí o Senhor diz, ó, todas as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O novo nascimento é como um bebezinho espiritual que vai crescendo agora dia após dia, tudo novo na sua vida. E essas coisas novas são para exaltar, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Essas novas coisas agora que está sendo gerada na sua vida é através do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, para que outras pessoas possam ver em você também a diferença e servir ao Senhor. Lógico, você vai receber crítica, lógico, você vai ser apunhalado, porque a Bíblia não nos dá paz de espírito, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos maus momentos, como a gente falou lá na frente, tá? Então essa vida abundante é a nova vida com Cristo. E essa nova vida com Cristo é o quê? Debaixo da graça, debaixo da misericórdia do Senhor Jesus. O item 2 da lição fala sobre a vida abundante, também vai influenciar a família. Muitas pessoas na igreja local, inclusive, né, pastores, líderes, são salvas, mas perderam as suas famílias. E isso é muito sério, isso é muito grave. Estou falando de pessoas que têm uma agenda a cumprir. Pessoas, vamos lá, líderes de igrejas, pregadores da palavra,
que suas agendas são super ocupadas e acaba cumprindo essas agendas, né? E viagens, mais viagens, às vezes é a agenda do dia 1º ao dia 30, de janeiro a dezembro, e essas pessoas, elas acabam esquecendo da sua família. E isso, gente, é grave. Eu destaquei no livro de apoio desse trimestre, né, o pastor Elinaldo, ele conta pra gente uma experiência. Eu vou ler para vocês. Ele conta que um velho pastor, ele não dá o nome por questão de ética, né? Ele fala sobre isso. Ele tinha uma agenda muito cheia, cumpria suas agendas em vários lugares. E ele ganhou muitas almas para Cristo, construiu quase 100 templos, mas ele não deu prioridade à sua família. Para ele, a igreja estava em primeiro lugar. Qual foi o resultado? Todos os filhos dele se desviou. Todos os filhos desse pastor se desviaram. Por quê? Ele estava preocupado com o seu ministério, em pregar a palavra, em ganhar almas e em fundar a igreja, e não cuidou da sua família. Não diferente deste homem, existem várias pessoas que destruíram seus casamentos, né? Seus relacionamentos acabaram, seus casamentos acabaram, né? Os filhos, né, estão afastados de Cristo, porque esqueceram de um princípio que nós estudamos aqui em uma outra lição. O nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. O nosso chamado começa dentro da nossa casa. Você precisa ser uma boa esposa, um bom esposo. Você precisa cuidar do seu casamento, da sua casa, dos seus filhos. Você começa, né, a fazer o culto doméstico na sua casa, ensinar a palavra aos seus filhos, a pregar a palavra dentro da sua casa, a ensinar dentro da sua casa. Porque se nós não estamos, né, se nós não cuidamos da nossa casa, nós não temos capacidade alguma para poder cuidar das coisas de Cristo, cuidar das coisas do reino. Nós precisamos nos dedicar também à nossa família. Lógico, é você ser mordomo. A Bíblia nos ensina a ser mordomo. A mordomia nos ensina a você, programar a sua vida. Você ter o tempo para a sua família, você ter o tempo para a sua casa, você ter o tempo para estudar e ter o tempo para Cristo também. Então nós, como bons mordomos, nós sabemos administrar. Talvez você seja um desses, né, pregadores, e que tenha ocupado o teu tempo todo focado só nisso, né? Pregações fora, porque você não é só a questão de estar fora. Você, o momento que você tem livre, você vai dedicar-se à palavra, vai examinar, vai estudar para preparar a mensagem. E aí você está em casa, está presente só o corpo, mas não está presente para a esposa, para o esposo, não está presente para os filhos. E aí o que acaba, esses filhos, né, precisam receber a palavra, precisam também receber esse cuidado, acaba se desviando. Você nem só desviando, mas muitas vezes o seu casamento acaba. Então, preste atenção nisso. Se você tem focado muito nisso, passa a prestar atenção na sua casa, passa a ter tempo para sua esposa, passa a ter tempo para os seus filhos, né? Ele não soube, nós vimos esse homem aqui, ele não soube desfrutar da vida abundante em Cristo, porque aqueles que sabem, né, desfrutar a vida abundante em Cristo, ele vai ser um bom mordomo, ele vai entender que a sua família precisa dele também. Não é só lá fora. Enquanto estava ganhando almas lá fora, e dentro da sua casa. Olha o que Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus dá uma ordem para ele, começa a pregar para onde? Jerusalém, Judeia. Tu vê que primeiro começou em casa, para depois ir para o confins da terra. Primeiro começa a pregar na sua casa. Primeiro começa a ensinar a palavra dentro da sua casa. Começa a ensinar para os seus vizinhos. Às vezes a gente quer alcançar tão longe e a nossa volta está carente, está precisando. Então comece a fazer isso na sua família. Então quando Deus promoveu a libertação de Paulo e Silas na prisão, gente, isso é muito interessante. A Bíblia nos conta que os alicerces do cárcere foram abalados. Foram soltas as cadeias de todos os presos. E o carcereiro, apavorado, ele pega a sua espada e queria se matar. E aí Paulo chega, né, para poder socorrer, diz: olha, não te faz nada, não te faz mal algum não, porque os presos estão todos aqui, ninguém fugiu. E aí isso está lá em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 28. Atos 16, a partir do versículo 28. Paulo clama com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos
e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E o que Paulo vai responder para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida, para aqueles que aceitam Cristo como Salvador. Ter a salvação para si e para toda a sua família. Crer em Cristo e tem a sua família salva, tem a sua família alcançada também através do poder desta palavra. Então há pastores, tem evangelistas, gente, de níveis nacional, de níveis internacionais, que perderam sua família, pregadores que perderam, deram mais prioridade ao seu ministério do que a sua casa, do que a sua esposa, do que os seus filhos. Procuraram atender muitas agendas em troca de cachês, e esqueceram de cuidar da sua casa e tiveram suas famílias destruídas. Nunca fizeram um culto doméstico, não souberam administrar o seu tempo, não soube das prioridades. Então, o primeiro lugar é para o Senhor Jesus, sim, isso é fato. Ele não cede este lugar para ninguém. O primeiro lugar nas nossas vidas é para Cristo, só que nós entendemos isso errado. A gente acha que já que o primeiro lugar é para Cristo, então vou sair por aí pregando a palavra dia à noite, vou viajar, tá aí dentro da sua casa, supra a necessidade da sua casa e supra a necessidade lá de fora também. Seja um bom mordomo, não esqueça da sua casa, porque a tua casa também precisa de Cristo, a tua casa também precisa ser sarada, a tua casa também precisa ser alcançada, e não é só um dia, é contínuo. Quando você planta, né, uma planta, uma árvore, seja ela qual for, ela precisa ser regada todos os dias. Você não a rega só um dia e esquece por lá, porque senão ela vai morrer. Assim é o homem espiritual, assim é dentro da sua casa também. Todos os dias precisa ser regado, todo dia precisa de oração, todos os dias precisa de palavra, para que você possa ver essa vida abundante e usufruir dela, tá? Josué 24:15, né? Josué fala o que para o povo? Ele faz assim, ó. Fala o seguinte: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que está além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, Josué tomou a decisão, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os que observam essa ordenança, né, eles colhem resultados bons quando decide servir, entregar ao Senhor. Mas aqueles que não observam, vai colher um resultado triste, tanto para si quanto para a sua família, que vai acabar se destruindo, porque não se atentou para isso, tá? E a última parte da lição vai falar o que identifica uma vida abundante. Vamos lá. Já sabemos que uma vida abundante, de acordo com a palavra de Deus, é uma vida plena de paz com Deus, de alegria, de poder do Espírito Santo, uma vida de santidade a serviço do reino de Deus. Mas além dessas características que eu acabei de citar, a vida abundante que nos dá é Cristo. Tem a perspectiva de ir para os céus quanto à vinda de Jesus. É Deus quem nos dá a vida abundante aqui, para um dia termos uma vida eterna com Ele nas regiões celestiais. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior promessa. Por isso que não importa o que nós passamos aqui, não importa os sofrimentos, não importa a circunstância que nós vivemos. Desde o momento em que você lute pela sua vida eterna, procure ter uma vida, né, espiritual, regada pela palavra, pela oração, obediente a essa palavra, para que você possa desfrutar da vida eterna com Cristo. Porque essa é a maior de todas as promessas. O item 1 fala sobre a alegria do Senhor. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a gente vai falar sobre isso agora, tá? No capítulo 5, do versículo 16 ao 23. Ele tem uma lista de recomendações para os irmãos que estão ali em Tessalônica. E essa lista de recomendação que Paulo vai dar é como ter uma vida abundante em todos os aspectos do nosso viver cristão, em todas as áreas da nossa vida cristã. E aí a primeira coisa, 1 Tessalonicenses, tá? Acompanha aí, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, a partir do versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos lá.
ele começa dizendo assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, tá? Regozijai-vos sempre, rogamos-vos, veja que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre a paz com todos. A paz com todos, me perdoe, gente, mas veja que ninguém dê a outro mal por mal, para seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Deixa eu só conferir aqui. Acho que eu investi aqui a referência. Vamos lá, na lição eu investi aqui na lição, tá, gente? Me perdoe. O item 3, o primeiro é a alegria do Senhor, né? O primeiro aí. O primeiro item é a alegria do Senhor. Depois o item 2 é a gratidão por tudo. E o item 3 é a vida no espírito e vida de oração. Eu acabei invertendo. Então vamos lá. A alegria do Senhor. Ele diz assim, ó. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Está em Neemias 8 e 10. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. E essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor, isto é, uma vida abundante, tá? Aí vamos lá, Gálatas 5 e 22, abre aí para mim, por favor. Tinha investido aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, esse gozo aqui é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha só, a alegria, o gozo, tá? O gozo é a alegria, né, que é a mesma coisa, é dos frutos do Espírito Santo. A paz do Senhor, Marlúcia, que Deus te abençoe, minha querida. Paulinho, obrigada. Jesus lhe abençoe, tá? Deus abençoe todos vocês. Então, a alegria é dos frutos do Espírito Santo. Nós vamos ver as pessoas, tá, que não são crentes, as pessoas que não servem ao Senhor, elas podem ter uma alegria, mas essa alegria é segundo o padrão humano. É uma alegria que muitas vezes as pessoas buscam de formas erradas, de formas errôneas. Essas pessoas que não conhecem, que não tiveram ainda encontro com o Senhor, elas dependem do dinheiro para serem felizes, de festas, de prazeres carnais, e muitas vezes elas são movidas a fazer coisas, né? Elas são movidas às coisas pecaminosas, como por exemplo, o sexo ilícito, a corrupção e até a prática de crime. A embriaguez, porque elas buscam alegria em coisas que não podem oferecer alegria. São coisas passageiras, coisas momentâneas, de momento, e que ainda acabam, ainda mais, trazendo sofrimento para essas pessoas. A alegria simplesmente humana, ela não é uma alegria completa. Mas só que eu comecei lá falando da lição, com o inimigo, ele tem exatamente essa proposta. Porque ele veio para roubar, para destruir, para matar. Então, todas as vezes que o homem se entrega a essas práticas, achando ele que isso vai trazer a felicidade, só está se destruindo. Por mais alegre que uma pessoa seja na vida natural, basta um problema, basta uma dificuldade, uma enfermidade, um acidente, um mau relacionamento e toda essa alegria vai desaparecer. Toda essa alegria vai acabar. Quando, porém, a pessoa realmente serve ao Senhor, a natureza de sua alegria, ela ultrapassa o sentido da alegria humana. Quando Paulo exorta os tessalonicenses que se regozijassem sempre,
ou que vivesse sempre alegre, ele tinha em mente o quê? Uma verdadeira alegria que só tem essa alegria quem tem o Espírito Santo na sua vida. Porque essa alegria, ela provém de Deus, é produzida por Deus, pelo fato de o cristão ter o Espírito Santo na sua vida, de ser templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Esta alegria, ela é diferente da alegria natural. Trata-se de uma alegria que Neemias refere, usa, né, quando ele está fazendo a leitura da palavra, juntamente com Esdras, que era o sacerdote, né, e os levitas ali ensinando o povo também, e o povo, eles começam a se lamentar, a chorar, né? Aquilo ali é no sentido de contrição, a palavra provocando nesse quebrantamento, aquele choro de lamentação no coração daquele povo. E aí Neemias diz assim, capítulo 8 de Neemias, versículo 9 e 10, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamentei nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. A lei, né, a palavra da lei. E disse-lhe mais, ide comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela provém do céu, de maneira que enche o nosso coração, trazendo-nos esse gozo abundante, trazendo uma alegria inefável que somente o Espírito Santo pode nos dar. A confiança que só Jesus Cristo pode dar. Eu não sei se você vai lembrar agora, né, da história da Sunamita, quando ela perde o seu filho, né, o seu filho está morto. Lembrando que ela não tinha filhos, ela não pediu filhos, quando ela recebe o profeta Eliseu na sua casa, né, que ela faz um ambiente para poder recepcioná-lo, e ele quer agradá-lo de alguma forma, pergunta se ela tem alguma petição a fazer ao rei, né, que ele pudesse ajudar em alguma coisa, ela falou que de nada sentia falta, e então, né, o servo dele já disse assim, eu vejo que ela não tem filho, né, e aí ele vai orar, ele vai falar para essa mulher, olha, o Senhor vai te conceder um filho, e essa promessa do filho acontece, ela gera. Só que passa-se algum tempo, esse filho, né, passa mal, sente fortes dores de cabeça, está travado no campo com o pai manda de volta para casa, ele começa a gritar que sua cabeça está doendo, e ele morre. Essa mulher pega este menino, coloca lá no quartinho que ela tinha preparado para Eliseu e vai atrás do profeta. E enquanto ela está indo, né, ela inclusive orienta o seu servo, ela não para ninguém. E todos aqueles que passavam por ela perguntavam, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Como que pode uma pessoa, uma mãe, estar com seu filho morto e mesmo assim ela ter a convicção e responder às demais pessoas que estão à sua volta que tudo vai bem? Isso é o quê? É o Espírito Santo na vida da pessoa. É aquela pessoa que conhece a Cristo e sabe do que Cristo é capaz de fazer. Porque quem não tem o Espírito Santo já se entrega, se desespera, entra em ansiedade, em depressão, para de comer, quer se matar. Essas são as atitudes de pessoas que não tiveram ainda o encontro com o Senhor. Mas Jesus, ele quer lhe dar essa vida com abundância. Jesus quer mudar o cenário da sua vida, trazendo a paz que você necessita. Mas para isso é necessário você aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, abrindo mão dos seus desejos carnais e servindo a Ele em espírito e em verdade. Aí você vai ver a mudança, a paz que você precisa, que você procura nele. E vamos lá. O coração alegre, né? Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos, né? Quantas vezes nós vemos pessoas que estão abatidas, pessoas que, né, que estão cheias de problemas e que muitas vezes descontam esse problema, às vezes, em outras pessoas, né? Pessoas que vivem a reclamar, pessoas que vivem a murmurar, e isso é algo tão mal. Essas pessoas não têm alegria, não têm paz no coração, que até aquelas pessoas que estão à sua volta, né, elas se sentem mal também. Mas a pessoa que tem alegria na sua vida, que é cheia do Espírito Santo, ela consegue ter paz e transmitir essa paz também, a ponto de outras pessoas perceberem e querer também essa paz, né? Provérbios 15, 13. Abre sua Bíblia. Provérbios 13. Provérbio 15, aliás. A parte A do versículo diz assim, ó. O coração alegra por você o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Mais do que a saúde, mais do que dar uma saúde, alegria no coração, dá uma nova aparência física,
aqueles que servem ao Senhor. Rejuvenesce, porque o coração que está alegre, o coração que tem essa paz, a expressão da pessoa é diferente. A expressão da pessoa muda. Está passando por um mar de aflições, mas o semblante é diferente, porque tem paz, porque tem Jesus na sua vida. Então a alegria do Espírito possibilita essa mudança, essa transformação. Ter uma vida de oração. Paulo diz lá em Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, ele diz assim, ó: orai sem cessar. O versículo 16, regozijai-vos, que é ter alegria, né? E o versículo 17, que é orai sem cessar. Além de viver alegre com Cristo, o cristão verdadeiro, ele precisa orar sempre, todos os dias. Viver em constante oração e todos os dias para ter uma vida abundante. E aí, talvez você me pergunte, como é que a gente pode orar sem cessar? Eu vou passar o dia todo de joelho? Eu vou parar o tempo todo para poder ficar... Não é isso que Jesus está falando, não. Não é isso que ele está falando o quê? O orar sem cessar quer dizer, você está sempre em espírito de oração. Você está dentro do ônibus, mas está em espírito de oração. Você está fazendo as coisas na sua casa, mas está ligado, está em espírito de oração. Você está no trabalho, mas está em espírito de oração. E sempre que puder, né, você, aquele que é fiel, aquele que entendeu essa palavra, ele vai acordar pela manhã, ele vai orar. Ele vai deitar, ele vai orar. Ele vai participar de uma refeição, ele ora. Se tiver uma oportunidade no seu trabalho, ele vai encontrar um tempo para poder ele orar. Não é deixar o trabalho para ir para a oração, não é faltar o trabalho para ir para o monte, não é faltar o trabalho para poder ir ao culto, não. Lembra que eu falei em mordomia? Você tem que saber administrar o seu tempo, porque aí é oração de tolo, tá? Com esses tipos de oração, não adianta. Se você trabalha, você tem que respeitar o seu contrato de trabalho, você tem que saber administrar o seu tempo e colocar tempo, né, na sua vida, momentos que você vai poder dedicar somente à oração, de forma que não venha também interferir em outras áreas da sua vida, porque é necessário que você saiba administrar isso. É necessário. Eu já vi muitas pessoas que às vezes faltavam o trabalho para poder ir para a campanha de oração no monte. O Senhor vai receber essa oração? Não vai. Você não está obedecendo a palavra, porque a palavra do Senhor manda nós, né, nos ensina a todo mundo, não é só nós que servimos ao Senhor, não, porque a palavra do Senhor é para todos. Nós devemos sujeitar com temor ao nosso Senhor, não somente o bom e humano, mas também aqueles que são mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, mesmo que você padeça injustamente, você deve obediência. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Romanos, né? Paulo também, no livro de Romanos, nos ensina a obedecer os nossos líderes, e não é só o líder espiritual, não. É o material também. Você tem um contrato de trabalho, você precisa cumprir com aquele contrato de trabalho. Está em Romanos, capítulo 3. Toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que não foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, a gente tem que saber colocar as coisas no seu lugar. Não misturar as coisas. A hora do seu trabalho é seu trabalho. Agora, se você tem um tempo para orar, né, se o seu patrão lhe permite, né, você não está fazendo nada, tirar aquele tempinho para você, vai lá, ora, amém. Se não, não faça nada, gente, em desacordo com a palavra. É igual... A palavra nos ensina também, às vezes o marido está brigado com a esposa está brigada com o marido e começa a orar, ora, não pediu perdão, não se reconciliou com os outros. E aí a palavra fala que o Senhor não recebe essa oração. A oração não sai do teto. Por isso é necessário nós estarmos em comunhão com Deus, estarmos de acordo com a palavra para que o Senhor possa receber as nossas orações e termos as respostas dessas orações. Porque muitas vezes não temos a resposta porque nós não estamos vivendo de forma adequada com a palavra. Então, nós temos que sempre nos dedicarmos à palavra, sim. Temos que sempre estar em espírito, em oração, orar sem cessar, é isso sim. Mas não obstruindo outras coisas, tá? Cada coisa no seu lugar. E em todos esses momentos, o fiel vai orar ao Senhor sem cessar. Quais os momentos que eu falo, olha, ora, quando acordou, entrega o seu dia ao Senhor, o seu trabalho ao Senhor. Vai almoçar,
ora ao Senhor agradecendo pelo alimento. Vai dormir, ora, agradeça ao Senhor pelo dia que Ele te deu, peça pela noite que está chegando, né? Os momentos que você tiver, ora ao Senhor. Tá dentro do ônibus, dá para você orar ao Senhor, fecha teus olhos ali, ora a Cristo, e em todos esses momentos você vai ver. Colossenses 4:2 diz assim, ó, perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Perseverança, para você não vir cair em tentação. Quantas vezes você está no trabalho, está dentro do ônibus, está em algum lugar, às vezes tu saiu até para algum entretenimento, mas aí está acontecendo alguma coisa e se você não estiver em vigilância, se você não estiver em oração, você acaba pecando, né? Às vezes você é setado, porque você não está vigiando. Então esteja ligado, esteja em espírito de oração, cuidado com as atitudes, cuidado com as coisas à sua volta, você vigia, né? Tomar cuidado. Dá graças a Deus em tudo e por tudo. Está lá no versículo 18, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Paulo nos ensina a dar graças a Deus. Porque, ó, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só pode haver vida abundante se o crente tiver uma vida de gratidão a Deus em tudo, ser grato. Tem muita gente ingrata, só pede. Aí o Senhor dá e esquece, nem agradece mais o Senhor. Tá passando por dificuldade, tá pedindo socorro. Veio, né, o que ele necessitava, esquece de pedir socorro ao Senhor. Então nós devemos agradecer ao Senhor por tudo. Não só pela vida em abundância, não só pelos momentos bons, mas também pelas dificuldades. Agradeça a Deus também pelas batalhas que são travadas dia após dia, porque o Senhor diz que para tudo existe um propósito debaixo dos céus. Nós devemos agradecer ao Senhor em todas as situações, sempre dando graças a Ele. Efésios capítulo 5:20 nos ensina a fazer isso. E há crentes que não têm uma vida abundância porque não pedem muitas coisas a Deus, mas normalmente não rende, pede muitas coisas a Deus, mas não rende ação de graças ao Senhor. Pede, mas quando recebe, esquece, dá as costas para o Senhor. E aí Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 17, ele diz assim, quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças. Tudo que nós fazemos, nós devemos dar graça ao Senhor. Né? E ele vai exortar que nós devemos dar graças ao Pai por tudo. Seja por palavra, seja por obras, agradeça ao Senhor sempre, porque esse é um dos requisitos para nós desfrutarmos da vida em abundância que nos é concedida por Cristo. Né? Às vezes até, né, a parte humana, quando você recebe algum benefício, a pessoa te ajuda em alguma coisa, você não agradece, você não é grato, você dá as costas, aquela pessoa não te ajuda mais também, ingratidão. Do mesmo jeito com Cristo, né? Nós temos que ser gratos também a Ele, agradecermos a Ele por tudo. Hoje, por exemplo, já agradeceu pela noite que passou, por mais esse dia que o Senhor lhe concede, por você ter acordado, porque tem um monte de gente que dormiu, mas não despertou. Mas você está aí, vivo. Já agradeceu ao Senhor pelo ar que você respira, pelo café da manhã que você já tomou, você já foi grato a Ele por isso. E aí nós queremos ter vida em abundância, mas somos ingratos. Não agradecemos ao Senhor. E a outra... Né, outro ponto no versículo 19 de 1 Tessalonicenses 5, que Paulo nos orienta, isso aqui é essencial, gente, não extinguir o espírito. O crente, ele precisa ter uma vida espiritual ativa, ter uma vida abundante. Eu iniciei, estou sempre falando disso, isso é possível através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então a gente não pode deixar que o Espírito de Deus fique inativo nas nossas vidas. E quando e como que o Espírito Santo fica inativo em nossas vidas? Quando nós pecamos, não reconhecemos o nosso pecado, quando não há arrependimento, quando não há o quebrantamento. Lembra de Davi quando pecou, quando ele adulterou? Ele deixou lá, achou que Deus não está vendo nada. Olha o que aconteceu, as enfermidades. E aí, quando o profeta Natan vai até ele, né? Aí ele então abre, né, a visão, ele entende o pecado, aí ele se quebranta, volta para o Senhor. A partir do momento que a inatividade do Espírito Santo na nossa vida, nós não somos capazes de nada. A frieza espiritual, o desânimo, não tem vontade mais de ir ao culto, não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade de orar. Às vezes até vai na igreja, mas chega na igreja, não adora, né? Fica com aquela cara lá de maracujá, triste, abatido, arrasado. Tá a igreja toda glorificando, às vezes se incomoda até com o irmão que está do lado dando glória, se incomoda com a pregação, se incomoda com tudo, porque o Espírito Santo está inativo na vida. Não tem mais prazer de adorar, de buscar ao Senhor, não tem. Aí tem uma campanha de oração e já começa a reclamar, pra que campanha de oração? Mas pra que tanto tempo orando? Mas pra que tanto tempo pregando, ensinando a palavra? Por quê? O Espírito Santo está inativo na vida dessa pessoa, porque quando o Espírito Santo não está inativo, essa pessoa tem prazer, tem alegria
de estar na casa do Senhor. O salmista Davi diz, o salmista ele diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que é isso? O crente está cheio do Espírito Santo. Ele tem prazer, fica contando as horas para chegar a hora do culto, contando os dias para ir para a igreja e vai alegre, contente, cantando, está arrumando, está adorando ao Senhor, está glorificando, porque ele já começa a fazer o culto em casa, já chega na igreja contente, abraça todo mundo, dá a paz do Senhor. Outros já chegam, né, que não tem alegria, chega com a bolsa, joga a bolsa no canto, meu dia foi mal, meu dia foi ruim, não estou nada bem, só conta desgraça, miséria, por quê? O Espírito Santo não está mais na vida deste homem e dessa mulher. Perdeu a alegria. Sabe aquela chama que é acesa no coração do homem quando tem um encontro com Cristo? Que arde, né? Que faz o homem desejar estar na presença do Senhor? Não tem mais. Acabou esse desejo, porque não existe mais a ação do Espírito Santo. Se você está assim, começa a ver onde é que você tem falhado, onde é que você tem pecado, reconcilie, conserte-se enquanto é tempo, porque não perca tempo dizendo ser crente, não perca tempo dentro da casa do Senhor, para que quando a trombeta soar, você, quando der conta de si, fiquei. Por quê? Você ficou. Teve oportunidades para se reconciliar, teve oportunidades para voltar para o Senhor, teve oportunidade para confessar o pecado. Quantas pessoas com pecados oculto, mas Deus está vendo. Eu não escondo do homem, eu escondo do homem, mas de Deus não vai se esconder nunca, jamais. Por isso a sua salvação ela vem de Deus, não é do homem. Por isso a preocupação tem que ser como é que Deus está me vendo, como é que Deus está te vendo, como é que o Senhor te apresentaria. O seu nome está escrito no livro da vida? Ou foi riscado do livro da vida? Essa tem que ser a sua preocupação. Então busque. Talvez você não tenha mais a alegria do Espírito Santo. Bom dia, irmão José, a paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe. Talvez você não tenha mais a alegria do Espírito Santo, mas que você possa voltar a buscar. Olha só, eu vou ler para vocês Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 11. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir aí. Nós já vamos encerrar já, que nós já estamos já há um tempinho aqui. A perder até o tempo que eu estou na live, deixa eu até conferir aqui para não ficar muito grande, porque senão depois tem outras pessoas que acabam não ouvindo, porque fica grande. Eu perdi a noção já do tempo aqui, já nem sei mais quanto tempo eu tô, mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que ainda não tem 2 horas não, né? Romanos 8, capítulo 5 ao versículo 11, gente, diz assim. Romanos 8, do versículo 5 ao versículo 11. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quem é segundo a carne? Aquele homem que não teve encontro ainda com Deus. Não aceitou Cristo como Salvador, nem muito menos como o Senhor da sua vida. Vive ainda a satisfazer os seus desejos. Mas os que são segundo o Espírito, eles tendem para o quê? Eles inclinam-se para as coisas do Espírito. Aquele que tem o Espírito Santo no seu coração, aquele que busca o Senhor, que quer o Senhor como Salvador, como Senhor da sua vida, ele inclina-se para as coisas do Espírito. E essa inclinação é o quê? A busca constantemente de Deus, em oração, na leitura da palavra, examinando a palavra, participando dos cultos, das reuniões de oração, de ensino, adorando o Senhor. É isso aí. Aí continua, porque a inclinação da carne é o que? Morte. Morte. Nós estamos falando de morte espiritual e muitas vezes morte física. Porque às vezes existem situações, né, quando a carne inclina para alguma coisa material, muito mal, muito perversa, nós vimos que a destruição. Quantas pessoas que nós vimos perder as suas vidas, né? Pessoas que saem para roubar. Às vezes tira a vida daquele que ele roubou, usurpou aquilo que não era seu e também acaba perdendo a vida. Né? Quantas pessoas, né, que perderam as suas vidas por cometerem, fazerem coisas indevidas. Então a gente está falando aqui especificamente de morte espiritual, mas também tem pecados que acabam destruindo a vida física da pessoa. E olha, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é o quê? Vida e paz. Eu estou falando aqui especificamente de vida eterna com Cristo. Diferente do que muitos pensam, morreu, acabou. Mentira, gente. Se você está achando, olha... Tem muita gente que fala assim, minha vida está um inferno, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, tá? É por pessoas que falam. Como eu posso dizer que minha vida está nessa condição? Profetiza bênção para a sua vida, minha vida está uma bênção, por mais que não vá bem, como era a mulher sunamita, o filho está morto, mas tudo vai bem. Casamento não está bem, mas tudo vai bem.
Não está bem na sua carne, mas declara, vai tudo bem. Vai tudo bem, profetiza bênção sobre a sua vida. Para de lançar palavras de maldição sobre a sua vida. Porque a carne, ela só deseja coisas ruins, meio coisas más, coisas perversas. Mas comece a profetizar bênção para a sua vida. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha só. Olha quantas pessoas são inimigas de Deus, porque estão inclinadas a fazer o que a carne quer. Vive no pecado, vive do pecado, tem sede pelo pecado, não tem sede de Cristo. E qual é a situação dessa pessoa? Inimigos de Deus. Se tornar inimigos de Deus. E amigos de quem? Do diabo. Gente, só tem dois senhores neste mundo e não adianta enganação. Ou é Deus ou o diabo, ou se vai Deus ou o diabo. É um dos dois, só e pronto, acabou. É ilusão da sua cabeça, achar que tem outra coisa. Não tem, é só essas duas, é só estes dois, tá? E aí diz assim, ó, pois não é... Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem à verdade. Pode ser. Por quê? Que é inimigo de Deus? Porque não sujeita à verdade, não sujeita essa palavra, não obedece a palavra. Então, se eu não obedeço a palavra, eu sou inimigo de Deus. Não adianta dizer que eu sou amigo de Deus, porque não sou. Porque eu rejeito, eu desprezo, eu não quero viver segundo a palavra. Eu não quero renunciar aos meus desejos para me adequar à palavra, então eu sou inimigo de Deus e pronto, acabou. É a palavra que está dizendo, não sou eu. É a palavra, é a Bíblia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu não tenho o Espírito Santo agindo na minha vida, eu não pertenço a Cristo. Se o Espírito Santo está inativo na minha vida, eu não pertenço a Cristo. Então analisa hoje, vê como é que está a sua situação. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se eu realmente tenho o Espírito Santo, se Cristo está em mim, o meu corpo está morto para o pecado. Eu não tenho desejo de viver no pecado, na podridão, no lamaçal, viver no escuro, nas trevas. Meu desejo é de que meus olhos a cada dia mais sejam abertos, que os mistérios de Cristo sejam desvendados, sejam descortinados para as nossas vidas. O nosso prazer é buscar ao Senhor e, dia após dia, deixar o mundo para trás, as coisas que este mundo oferece para servir ao Senhor. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, falando de Cristo, Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita, tá? Então, gente, Gálatas 5, 16 e 17 também, anote aí para que vocês possam ler. Ele diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito cobiça contra a carne. Esses opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, quem vive de acordo com a natureza carnal, ele acaba inativando a ação do Espírito Santo na sua vida, tá? Não desprezar as profecias, Paulo também ensina, tá lá no versículo 20 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, é uma maneira de você ter vida abundante também. E muita gente rejeita as profecias, não estou falando dessas profetadas não, tá? Estou falando de profetadas de mentira, de enganação, não. Tem muita profetada por aí, muita mentira e muito engano. Então, cuidado. Busca o discernimento do Espírito Santo para que você não venha ser enganado. Eu já vi pessoas se separarem, casamento ser destruído por causa de profetada. Tá? Então, toma cuidado. Vigia. Se a profecia não está de acordo com a palavra, sai fora, porque não é de Deus, é do diabo. Tá? Não adianta. Se tua vida você está vivendo em pecado e tem profecia dizendo que o Senhor vai te abençoar, com você no pecado, é mentira. Porque a palavra de Deus, lá, Deuteronômio capítulo 28, é clara. As bênçãos estão condicionadas à nossa obediência. A menos que a palavra do Senhor, a profecia, seja para que você se conserte para que você receba a bênção. Aí sim. Mas agora você no pecado dizer assim, o Senhor vai te abençoar, o Senhor está te dando isso, o Senhor está te dando aquilo, é mentira. É mentira do diabo para você permanecer no pecado. É engano do diabo para você continuar pecando e distante do Senhor. Então, abra seus olhos, tá? E aí, ele diz que o crente que tem uma vida abundante, ele valoriza as coisas espirituais, o que inclui as profecias da parte de Deus para o seu povo. Nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 ao 3, ele diz assim, mas os que profetizam falam aos homens, para quê? Para a edificação, para a exortação e para a consolação. Este é o objetivo das profecias, trazer o consolo, trazer a exortação, trazer edificação. Todos os dons são para edificação de outras pessoas. O único dom que é para edificação própria é o de falar em línguas, os demais, que é para mim, para edificação minha, é uma conversa minha
com Deus. Mas os demais dons é para a edificação da igreja, para a consolação e exortação da igreja, tá? Lá no Antigo Testamento a gente vai ver os profetas que o Senhor levantava, né, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Ageu, Malaquias, esse monte de gente aí que foram levantadas, né, lá no Antigo Testamento com o ministério profético. E esse ministério profético é interessante quando você lê, marca aí Ezequiel 2 e lê o capítulo de Ezequiel 2, você vai ver que quando Ezequiel tem a visão, que o Senhor manda ele, você coloca assim de pé e fala ali contigo, o Senhor dá um rolo para ele, ele come desse rolo. No rolo tinha o quê? Lamentações, né? Ais, tristezas. Ele diz que a palavra era doce como mel. Depois que ele come, o Senhor fala para ele agora vai. Ou seja, coma da palavra, se alimente da palavra, para que você então agora possa ter do que levar. Então a função desses profetas aqui era ser boca de Deus para o povo, levando a palavra de Deus para o povo, para trazer aquele povo ao arrependimento. Este era o propósito dos profetas. A gente vê João Batista também, lá em Mateus, no capítulo 3. Qual é a missão de João Batista? Preparar o caminho. Como? Através da mensagem do evangelho, trazendo as pessoas ao arrependimento. Eles arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É arrependimento, esta é a mensagem, esta é a verdadeira profecia, é a palavra do Senhor, é esse evangelho que liberta e que cura. É esta palavra, é a verdadeira profecia, tá? E aí, ele diz assim, ó, 1 Coríntios 12, tá? O dom de profetizar, o dom de profecia, que geralmente não tem mensagem para toda a nação, ainda que assim, se Deus quiser, ele pode ter essa finalidade. Atualmente a profecia ela tem a finalidade de promover, né, a edificação, exortação, consolação, conforme está lá em 1 Coríntios 14, versículo 3. Mas tenha cuidado, examine, tá, as profecias que você recebe. Examine. Se você não tiver o conhecimento da palavra, se você não tiver uma vida de oração, você vai ser facilmente levado por isso. E aí é interessante você ver, quem tem conhecimento da palavra, vê lá se eles andavam entregando as profecias como são entregues nos dias de hoje. Me diz aí, coloca aí nos comentários, me fala. As profecias na Bíblia eram como as de hoje? Eram entregues como as de hoje? Você via esses movimentos que existem hoje lá? Por que as pessoas estão mudando, estão deixando se levar pelo emocionalismo, por esses movimentos passageiros, esses movimentos que não trazem edificação nenhuma? Lembra do paletó, do dente de ouro? Lembra desses movimentos? E aí passou e muita gente foi junta, se desviaram. Então toma cuidado com isso, tá? E examinar tudo e reter o bem, tá no versículo 21, tá? Do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Examine tudo, o que for bom você retém, o que não prestar, jogue fora. Este versículo bíblico de grande sentido pragmático. O cristão não deve ser um alienado a ponto de desconhecer a realidade espiritual, moral, social, política e religiosa de sua nação. Você deve saber acompanhar a evolução, o desenvolvimento do país, da cidade que você mora, do estado que você mora, do país em que você mora. Você tem que ter uma noção dessas coisas. Não é? Tem gente que acha que porque é crente, você não vê mais um jornal, você não sabe nem quem é o presidente do Brasil, não tem informação nenhuma sobre isso. Não. Você é cristão, você precisa tanto do conhecimento humano como do conhecimento espiritual. Você precisa saber o que está acontecendo à sua volta, né? Assim com muita propriedade e realismo, Paulo exortou os irmãos de Tessalônica que eles têm o direito e o dever de examinarem todas as coisas que devem ser examinadas à luz da nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, mas só reter, valorizar e praticar o que for bom, coerente e que não prejudique a palavra de Deus. Aquilo que não for, né, de desacordo com a palavra, amém. Mas se está em desacordo com a palavra, não viva, não pegue para si, jogue fora. Retende o bem, é o mesmo que dizer, examine todas as coisas, de qualquer ordem que ela vier, seja moral, seja social, seja política, seja religiosa, seja qual for elas que vem, analise cada uma delas de forma coerente e que ela não venha prejudicar a sua prática da palavra de Deus, a sua vida guiada pela palavra de Deus, né? E valorize aquelas que for boa. Fique com o que é bom para a sua vida cristã, aquilo que vai te ajudar, aquilo que vai te edificar. Nunca, porém, o crente deve entender que algo é bom
ou que faz o bem, se não passar pelo critério da palavra de Deus. O salmista diz assim, olha só, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez você receba uma promoção no emprego, mas essa promoção no emprego você leva a fazer coisas que saem do centro da vontade do Senhor. E aí você aceita. E vivendo em desonestidade. Não aceite. Seja justo. Seja honesto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra do Senhor que vai clarear, a palavra do Senhor que traz luz para as trevas. Então, se não presta, não aceite. Ou você quer perder a sua salvação, ou você quer ser condenado, você quer ir para o inferno para agradar A e B. Então, o que deve ser retido após o exame de tudo pelo crente deve ser o que nos mostra a palavra de Deus, como lâmpada, como luz para o nosso caminho, tá? Abstê-se de toda aparência do mal, tá lá no versículo 22 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, abstendo-se de toda aparência do mal. Para nós conseguirmos desfrutar de uma vida em abundância, trazida por Jesus, nós precisamos abster-se, não só do que é mal, mas daquilo que também tem aparência do mal, que pode trazer consequências indesejáveis. Lá no livro de Apoio ao Mestre tem um exemplo de um irmão, né, que ele sai da escola dominical da sua igreja, onde ele estava congregando, e vai para um restaurante fazer um lanche. E ele pede uma comida, ele pede um refrigerante, e quando ele está ali, tem algo de errado nisso? Tem nada de errado, né? Só que na mesa que ele estava sentado, tinha uma propaganda de cerveja, ele não se ligou nisso. E alguém que estava saindo da igreja, irmão também, do mesmo lugar, passou e viu, e deduziu o quê? Que ele estivesse fazendo o que não devia. E aí, ao sair do ambiente, né, alguns irmãos da igreja disse que ele estava fazendo o quê? Tomando cerveja. Isso causou o quê? Um mal-estar, causou um escândalo, né? Porque eles não sabiam realmente o que eles estavam fazendo ali. A aparência, o lugar, o cenário. E aí, ao ser chamado, né, pelo pastor da sua igreja, ele esclareceu e ficou comprovado que ele não estava bebendo, né, da cerveja. Ou seja, a aparência, foge da aparência do mal. Às vezes você está ali, você não está praticando, mas está no meio. Olha o que o Salmo 1 nos ensina. O que o Salmo 1? Abre aí sua Bíblia, Salmo 1. Tá? Não é você desprezar, não é você rejeitar, mas a Bíblia nos orienta em tudo para que essas coisas não venham acontecer. Ele diz, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Não é que você não vai falar, não é que você não vai abraçar essas pessoas, não é que você não vai poder estar com essas pessoas, mas vigie com o que está à sua volta, para que você não venha causar escândalos para a obra do Senhor. Santificação em tudo, né? Ele nos ensina também para que nós possamos, né, estar principalmente prontos para a vinda de Jesus Cristo, está lá no versículo 23, principalmente para que você possa participar do arrebatamento da igreja, é necessário você ter uma vida de santificação. Então, que nós possamos ter uma vida, né, abundante, né, conforme o Senhor nos prometeu, guardando essa palavra, vivendo essa palavra, para que nós possamos desfrutar de cada uma dessas promessas nas nossas vidas. Então, se você não tem força, busque ao Senhor, peça forças a Ele, para que você possa ter essa vida abundante, para que você possa agradar o Senhor em tudo que você venha fazer, para que você venha ter resposta das suas orações, das suas petições, para que você possa ter uma vida sincera com Deus, né? Renuncie, né, os desejos de sua carne, busque força como? Orando, jejuando, lendo a palavra. É dessa forma que você vai se fortalecer e estar pronto para poder vencer os dias maus, para que essas bênçãos se cumpre na sua vida e que você venha participar também, ter a vida eterna, tá? Que o Senhor possa lhe guardar, tá? Não esqueça de deixar o seu comentário aí, tá? Deixa a sua opinião, sua sugestão, sua dúvida, se ficou alguma, tá? Quarta-feira, novamente, nós estaremos aqui trazendo a última lição desse trimestre e já fazendo a apresentação da nova lição,
tá, para 2025, que o tema é em defesa da fé. Muito bom esse tema, não diferente dos outros, né? Todos os temas têm sido de excelente qualidade e para nossa edificação e crescimento espiritual, porque toda a palavra do Senhor é boa, ela é eficaz, né? E nós temos aprendido muito, né, com essas lições. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, tá? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, mas esteja em obediência para que possa recebê-las na sua casa e na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e compartilhe, tá, com outras pessoas para que possam ser alcançadas por essa palavra também, tá? Não deixe de compartilhar não. E que o Senhor Jesus os abençoe a cada dia. Fique na paz em nome de Jesus.